Mais uma grande festa hoje, festa do grande doutor da Igreja Santo Afonso Maria de Ligório. Eu particularmente tenho uma devoção, um amor e uma gratidão a Deus muito grande por ter se deparado com a vida deste homem, o legado dele, livros que, sem sombra de dúvida, mudaram a minha vida, transformaram a minha maneira de enxergar a Santíssima Virgem como Glórias de Maria, a Paixão de Cristo, como o livro dele sobre a Paixão de Cristo, a mortificação. E com certeza aqueles que já viram, tiveram essa oportunidade de participar de um retiro, de uma pregação, sabe o quanto essa questão do juízo particular está encarnada nas pregações, devido a esse livro, Preparação para a Morte, onde Santo Afonso Maria de Ligório ele relata os inimigos que nós vamos ter no nosso juízo particular. Os 6 acusadores que vão ter voz contra nós diante do juízo. O impacto que essa meditação dele sobre o juízo particular neste livro, que todo católico deveria ler, deveria ser obrigação de todo católico ler, A Preparação para a Morte. 2 livros assim que impactaram a minha vida. Primeiro, Práticas de Amor a Jesus Cristo, e segundo, Preparação para a Morte, do grande Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso foi um dos muitos santos que fizeram o voto de não perder tempo. Santo Afonso Maria de Ligório, que foi fundador de uma ordem religiosa, os redentoristas, missionário, bispo da igreja, um homem de uma capacidade intelectual e espiritual incomum, um homem que, quando ia escrever sobre um assunto, lia tudo o que tinha na igreja sobre aquele assunto. Isso que quando você lê um livro de Santo Afonso e depois você vai conversar e citar ali o que você tocou, parece que você leu uns 50 livros. Por quê? Os livros de Santo Afonso se resumem em 3 colunas. A primeira, o seu escrito, né? O seu punho ali, que é de um santo doutor. Segundo, ele cita santos a todo momento. E quando ele não cita santo, ele cita as Sagradas Escrituras. Então, quando não é ele falando, é ele citando um outro santo. E quando não é ele citando um outro santo, é ele citando o próprio Jesus, as suas Sagradas Escrituras. Então, você lê um livro, parece que você leu uma biblioteca inteira de tanta citação bíblica, de tanta citação de santos que ele tem ali, que faz com que você fique impactado. Este homem que, por exemplo, quando ele vai escrever a Paixão de Cristo, ele coloca o número de marteladas que Jesus levou nas mãos e nos pés. Um homem que ia na profundidade do assunto. E o que diferencia ele, lógico que a sua obra magna é a Teologia Moral. O que diferencia Santo Afonso dos outros doutores? 2 coisas. A primeira, a simplicidade dele na escritura. Você consegue entender de uma maneira, não precisa ser um doutor, não precisa ser ninguém ali, você consegue entender. Diferente de um São Tomás que já escreve de uma forma mais difícil, que não é para qualquer um ler e entender. E o outro ponto que até ele destacava quando aconselhava os seus livros é que em todos os capítulos ele encerra com uma oração. Então ele faz com que o leitor reze com ele. Né? Outro livro dele, A Oração, o livrinho que ele indicava e que ele propriamente ali elogiava como um livro a ser lido, né? Sua obra magna, um livro pequeno sobre a oração, a importância da oração, os métodos de oração. Então, um santo que não perdeu tempo, que deixou um legado enorme para a igreja sobre uma multidão de assuntos
um amor incondicional à Santa Virgem Maria. Santo Afonso pedia também a graça que alguns santos tiveram de, no final da sua vida, Nossa Senhora, a própria Rainha do Céu, vem consolar ele. E aqueles que acompanharam a sua morte, ele, rodeado dos seus filhos espirituais, morre numa quarta-feira, dia de São José, na hora do Ângelus, e ele entra em êxtase ali, tem um diálogo com a Santíssima Virgem Maria. Mas não teria como um servo do calibre de Santo Afonso, que faz e fará tantas almas amar Nossa Senhora por seus escritos, com suas meditações sobre a Rainha do Céu. O Glória de Maria é um livro onde ele vai explicar o Salve Rainha, parte por parte. Por que ela é Rainha da Misericórdia? E ele vai ali de uma maneira sublime, levando o teu coração a um conhecimento da verdade, meu irmão, de uma forma que não tem como você não sair apaixonado pela Santíssima Virgem. Eu lembro quando eu comprei esse livro, ainda era solteiro. Quando eu li, eu cheguei numa parte que ele faz uma alegoria daquela mulher que fica gritando a Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, porque a minha filha padece. E aí ele faz uma alegoria dizendo que por que essa mulher não diz: Jesus, filho de Davi, tende piedade da minha filha, porque era a filha que estava doente. Mas a mulher fala: tende piedade de mim, porque a minha filha está doente. E aí ele traz que essa mulher representa a Santíssima Virgem. Quando a gente pede a intercessão dela, Nossa Senhora chega diante de Deus e fala para Jesus ter piedade dela, porque o filho, você, aquele que pede a sua intercessão, está padecendo na terra. Quando eu toquei nisso, eu falei: cara, esse livro não é um livro que eu posso ler de qualquer maneira. E aí eu demorei quase 10 anos para pegar o Glórias de Maria. Eu pegava muito ele para estudar para as pregações, né? Eu tinha um tema sobre a Virgem Maria, sempre ia no Glórias ali, mas não tinha pego ele do começo ao fim para ler. E quando eu tomei uma decisão de mudança na minha vida, na questão da leitura, determinar mesmo metas de livros no ano, no mês, e eu falei: tem alguns clássicos que eu não li ainda, comecei, não terminei. Antes de fazer uma lista de livros, eu preciso concluir esses grandes clássicos que eu já tenho aqui. E o Glórias de Maria era um deles. E assim, eu não me arrependo de lá atrás ter dado essa parada e falar: esse livro não pode ser lido de qualquer forma. É uma riqueza, um tesouro que tem aqui, e eu preciso desfrutar, degustar e extrair tudo aquilo que existe de riqueza. E não deu outra, né? Não deu outra. E eu te peço, meu irmão, nesse momento que nós vivemos de tanta coisa que rouba o nosso tempo, pede a graça a Santo Afonso de ordenar a tua vida, principalmente a tua vida de oração e a tua vida de estudos, para que você possa também concluir aquilo que você investiu, né, de material, de evangelização, e que às vezes ali está parado, né? Às vezes, né, nós pagamos um preço alto, mas não desfrutamos da riqueza do nosso investimento. Este santo doutor que carregava dentro de ti essa sede pela verdade e essa sede por ensinar e tirar as almas da ignorância, possa interceder junto a Deus por nós, que com a sua mansidão e com a sua disciplina, um homem mortificado, Afonso chega a dizer, né, na sua ordem, que as pessoas não foram para lá para se tornar mestres ou doutores, mas que pela mortificação e pela renúncia se tornassem santos. Então, um homem que é comparado a São Luís Gonzaga na sua mortificação, na sua penitência, na sua ascese. Que essa fibra esteja também em nossa alma, para não desistirmos da santidade. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós.